Então, olha só, isso é o que tem aí na apostila de vocês, tá? Essa tabela tem na apostila de vocês, pelo número de átomos de carbonos e como eles podem ser chamados. Quando eu tenho um radical metil, quando eu tenho dois etil, quando eu tenho três, aí eu já tenho duas possibilidades. Eu tenho o propil, que é esse normal, a sequência de carbonos. Perceba que essa ligação aqui em vermelho é a ligação que a gente vai ter na cadeia, com a cadeia principal, tá? Depois, com 3 carbonos, eu também tenho o isopropil. Olha só, por que iso? Porque ele está ligado nesse carbono do meio. Essa é a diferença. Se essa ligação tá para esse cara aqui, ó, ele vai continuar sendo propil, né? Ou N-propil. Agora, se ele está no carbono do meio, e essa é a diferença, ele não é mais o propil, ele é o N-propil. E por que ele é próprio? Porque ele só tem 3 carbonos. Final il, porque é um radical. Agora, quando eu tenho 4 carbonos, ó, eu tenho 4 possibilidades. E daí eu começo a avaliar cada possibilidade. Se ele está no carbono da extremidade, tanto faz nesse como nesse, eu vou chamar esse cara de butil, ou N-butil, tá? O butil normal. Quando ele está ligado num desses carbonos, ó, aqui ou aqui, eu vou chamar ele de sec. Por quê? Porque ele está no meio. Esse carbono não é secundário, ó. Lembra da classificação de carbonos? Primários, secundários. Carbonos secundários. Então, por isso que ele chama sec. E aqui, esse carbono aqui, ó, o isobutil. Por quê? Porque ele está ligado nesse carbono e atrás desse carbono, tem uma sequência igual ao iso. Ó, ele está ligado aqui com 2 lados iguais. Então, esse cara é o isobutil. E o terquibutil, olha só, sec, butil e terquibutil, mesma analogia. Ele vai estar ligado num carbono do meio, ó, o carbono do meio, e esse carbono está fazendo 3 ligações. Esse carbono é um carbono terciário, tá? Carbono terciário, tudo bem? Então, por isso que ele é terquibutil. Existe pentil, isopentil, terquipentil? Não na prática, tá? Eu posso inventar esse cara, mesma analogia aqui, botar carbono. Se ele tiver aqui mais um carbono, se ele tiver no meio, ele vai chamar um serquipentil. Mas é pouco, não existe na prática isso, só existe na teoria, tá? E dificilmente vocês vão ver isso aí. Então vamos lá. Eu tenho outras ramificações, como eu mostrei para vocês. Quando eu tenho uma dupla ligação entre carbonos, eu não tenho mais o etil aqui, ó. E esse cara aqui seria como se fosse o eteno, né? Ou seja, dupla ligação não é um etano, é um eteno. Só que esse eteno tem um outro nome, ele chama vinil. E a gente vai ver depois, mais à frente, que o polivinil, aqueles discos que utilizavam antigamente de vinil, ou esses plásticos pretos que vocês costumam ver, isso aí é vinil. Esse vinil é esse cara aqui, ó. Polivinil, repetido NN vezes esse cara aqui, ó, tá? Então é uma dupla ligação entre carbonos e aqui está o radical, aqui está ele como radical. Se eu tenho um anel aromático, esse cara vai chamar vinil, tá? Por que vinil, ó? Aqui tá faltando o anel aromático é C6H6. Mas como ele vai fazer uma ligação aqui ainda, então tá faltando o hidrogênio, então é o H5. Se eu tenho dentro do anel aromático, eu tenho um carbono na sequência, no meio dele, e depois eu tenho a valência, onde ele vai estar ligado na cadeia aqui, ó, eu chamo esse cara de benzil, tá? Beleza? Então, esse cara é o fenil e esse cara é o benzil. Se eu tenho dois, é o naftil, o alfa-naftil e o beta-naftil. Esses caras aqui são pouco usuais, tá? Mas ele é fácil de identificar, tudo bem? E por que eu tenho a diferença desse cara aqui, ó? E aí a gente já viu que é a posição da ligação. Então, eu tenho posições orto, para e meta nessas regiões aqui. Mas isso é mais à frente a gente vê, tá? O que vocês precisam identificar é que quando ele tem 2 anéis, ele não é um fenil, ele é um naftil, tá? Então, essa é a teoria, tá, pessoal? Teoria dos radicais é isso aí. Como que eu identifico esses caras? Esses caras, ó, visual, é uma figurinha. Eu identifico eles dentro da estrutura carbônica.
Então vamos ver lá, ó. Isso aqui a gente já viu, né? Eu acho que eu mostrei a aula passada para vocês. Eu vou dar um nome para esse cara, por exemplo, e eu preciso identificar qual que é a cadeia principal, tá? E depois da cadeia principal, eu vou dizer aonde estão os meus radicais. Radicais, radicais, radicais. Esse é um metil, um único carbono, e esse aqui é um fenil, desculpa, esse aqui é um etil, um único carbono. Por que eu começo a contar por aqui? Porque aqui eu tenho uma insaturação, tá? Se eu não tivesse insaturação, eu começaria a contar por esse carbono aqui, ó, essa ponta aqui. Por quê? Porque vai aparecer rapidamente um radical. Então, eu começo a contar aonde aparece primeiro a posição do radical. E daí, como que eu identifico que esse cara aqui é um terc-butil, não é um isobutil e não é um serc-butil? Por quê? Porque esse carbono que está ligado, ele tem uma, duas, três ligações. Então, ele é um terc. É isso aqui, ó, tá? Ó, uma, duas, três. Terc-butil ou T-butil. E aí eu dou o nome para esse cara aqui, tá? Como que é o nome? Eu vejo as posições aonde estão os radicais. Começo pela letra alfabética, então o B vem primeiro. Esse terc não muda a ordem alfabética, eu falei isso na última aula para vocês. Já disponibilizei as gravações lá para quem não assistiu, tem 2 aulas disponibilizadas lá. Então ele está no 3, o butil, mas ele é um terc-butil. No 4 eu encontro, cadê o 4? Eu encontro um etil, tá? E no 5 eu encontro um metil. Então primeiro o E, depois o M. Então B, E e M. E depois o nome desse cara, 6 carbonos ligados na sequência, eu tenho um X com uma dupla ligação, eno. Então, e esse 1 está identificando que está na posição 1. Então, 3 terc-butil, 4 etil, 5 metil hexeno, ou 1 hexeno. Tá bom? Então, vamos para o próximo aqui. Esse já está aí no exercício na sequência da unidade para vocês, tá? É a relação de exercício 1. Então, ele fala, dê o nome dos grupos substituintes a seguir. Então, olha só aqui, eu tenho 1, 2, 3. Esse cara vai ser propil. Agora, ele vai ser isopropil, tá? Ou ele vai ser somente o propil? Se ele for sequencial, ele é o propil. Se ele tiver no carbono do meio, ou seja, aí eu tenho como que fala? Uma asa aqui, ó, para os dois lados iguais, ele vai chamar isopropil, tá? Perceba que essa aqui é a ligação. Aí na apostila de vocês, acho que deve estar em vermelhinho, tá? Mas ele, se não tiver em vermelhinho, vocês colocam. Por quê? Porque é aqui que vai acontecer a ligação. Como que eu vejo também, professor? Olha só, eu só tenho um hidrogênio aqui. O carbono não precisa fazer 4? Então eu digo que é 1, 2 e 3. 3, então está faltando uma ligação aqui. Essa falta de ligação é a minha valência, é a minha ligação com o radical, tá? Então, ele vai ser o isopropil. Lembra lá da formulinha, ó? Tá aqui a cadeia principal passando e ele vai mostrar isso aqui pra gente, ó, os dois lados iguais. Isopropil. Vamos para esse próximo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, esse cara eu sei que já é butil. Agora, eu tenho 4 possibilidades para ele. Perceba que é o carbono da extremidade, o carbono da ponta. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, né, com o hidrogênio aqui, e a valência aqui, ó. Então, essa valência ele só pode ser o butil, ou o N-butil, butil normal, tá? Esse aqui é fácil, né? O fenil, ó. Então, uma única figura, um único anel aromático com a ligação fenil. E aqui, pessoal, olha só. 1, 2, 3, 4. Vai ser um butil também. Agora, qual butil? Não está no carbono que é secundário? 1, 2, um carbono secundário. Então, ele vai chamar SERC, ou SEC, né? SEC de secundário, SEC butil, que é essa figura aqui, ó. Olha lá o carbono lá, ó. Ele vai ter 1, 2. É um carbono que está na antepenúltima posição, né? Então, na antepenúltima, não, na penúltima posição da sequência da cadeia, né? Então, somente com 2 ligações. SEC-butil. Tudo bem, pessoal? Olha só.
Vamos ver o outro. Ó, esse aqui a gente acabou de aprender ele. Então, dois carbonos ligados com uma dupla ligação não é um etil, né? Não é um etil, porque são dois com duplas ligações. A valência está aqui, então perceba lá, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Está faltando uma ligação. Então, esse cara aqui é o vinil. Esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, esse cara aqui vai ser um butil. Agora, qual butil? Sendo que a ligação está aqui, ó. Ele só pode ser o isobutil, porque ele vai ligar aqui e essa outra parte aqui tá igual, né? Então, isobutil, tá? Vamos ver a figurinha dele novamente, ó. Isobutil, ó. Ligou com carbono e o carbono da ponta é como se fosse um avião, né? A asa tá lá atrás, tá? Esse aqui só pode ser um benzil, porque a ligação é um anel aromático, não é um fenil, mas eu tenho um carbono antes aqui, ó. Então é o benzil. E esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4, a valência tá aqui, ele só vai poder ser um terc-butil. Por quê? 1, 2, 3, 3 ligação. 3 ligação no carbono, juntando a valência aqui, eu tenho um terc-butil. Vamos ver a figurinha dele, ó. Olha lá a figurinha dele, ó. 1, 2, 3. 3 ligações entre o carbono. E mais a ligação com o radical. Tudo bem, pessoal? Agora, olha só isso aqui que interessante. Eu tenho aqui, está na página 259. Pra gente não, presta atenção aqui para a gente não confundir as coisas aqui, ó. Observe o modelo que representa a estrutura de um hidrocarboneto. É esse cara aqui, ó. Se eu fosse nomear essa cadeia aqui, essa cadeia poderia ter um nome meio estranho aqui. Por quê? Porque eu tenho dupla ligação aqui e dupla ligação aqui, tá? O que acontece? A minha cadeia principal, ela tem que passar por aqui, ó. Essa cadeia principal. Segue o mouse aqui, ó. Essa é a cadeia principal, tá? E daí o que ficava fora eram os meus radicais, ó, tem um radical grandão aqui. Só que é impossível nomear isso aqui. Isso aqui, geralmente, são compostos fictícios, tá? Então, o que acontece? Por quê? Porque eu vou alocando radicais. Então, eu tenho uma cadeia central já. Então, se eu tenho uma cadeia central, os radicais não vão alocar aqui. Só que não é isso o objetivo do exercício. O objetivo do exercício que ele está perguntando é os radicais que estão tracejados aqui, ó, ele considera isso aqui como uma cadeia principal. O que está fora são os radicais. Os radicais tracejados, quais são? Então, vamos identificar? Facinho, né? O primeiro aqui, ó, carbono-carbono, é um etil na sequência. E depois, um carbono sozinho aqui é um metil. Tudo bem? Depois, o carbono aqui, ó, carbono e carbono com dupla ligação, ó. Perceba que aqui tem uma dupla ligação. Esse cara aqui é um vinil. Se eu tivesse um carbono antes, eu teria um aril, tá? Mas é um vinil. Então, olha só. E esse outro aqui, ó. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho um butil, mas qual butil eu tenho? Perceba que esse carbono aqui, ó, é 1, 2, 3, tá? Então, esse... Opa, desculpa aqui, tem um vinil. Esse aqui seria 1, 2, 3, seria o terc-butil. Então, aí no exercício de vocês, a sequência que ele dá do nome, 1, 2, 3 e 4. Só botar o nome aí nos exercícios. E aqui está outra figurinha do terc-butil. Tudo bem? Estão acompanhando? Agora, como radicais diferentes, eu consigo colocar outros tipos de radicais aí, né? Os radicais mais diferentes que eu chamo aqui de um elemento que a gente vai ver mais à frente, que são os compostos de aleto. Onde que estão esses caras aqui, ó? Então, se a gente pegar a tabela periódica, eu tenho essa última coluna aqui, ó, a coluna 17, tá? Esse é o período. Esse período aqui eu chamo de aletos ou halogênos. Esses halogênios aqui, ó, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, eles precisam de uma única ligação para ficar estável. E eles estão acostumados a ligar com as cadeias carbônicas. Então, quando eu tenho um metil ligado com um bromo, eu chamo brometo de metila, tá? Olha só as ligações. Então, o flúor ligado com uma cadeia de carbono, o cloreto ligado com uma cadeia de carbono e o bromo ligado com uma cadeia de carbono. Também o iodo. Então, olha só. Um metil ligado com um bromo
Perceba que ele tem 3 ligações, com mais uma, 4. O bromo já fica estável com uma única ligação. Eu tenho o brometo de etila. Se eu tenho o vinil, olha só, o vinil, qual que é o vinil? C dupla C. Ligado com o cloro, eu tenho o cloreto de vinila. Olha aqui. O vinil ligado com o cloro, eu tenho o cloreto de vinila. Então, isso aí são exercícios que você... eu não lembro a página aí, mas é o exercício 3. Então, se vocês estão em posse da apostila, já vão completando isso aí. O iodo com sec-butila. Então, desenha o sec-butila. Então, é 4 carbonos. Dentro desse carbono, eu faço um carbono ligando 2 vezes com o outro e eu coloco o iodo. Olha só. Então, olha só. Cadê o mouse? No carbono sec, por isso que ele faz 2 ligações, ou seja, ó, eu estou ligando a cadeia carbônica e com o butil, né, o butila, e daí no carbono sec eu coloco o iodo. Então isso aqui é o iodo, ó, é o I do iodo. Se fosse iodeto de butila, eu colocaria na ponta iodeto, né, o iodo de butila, mas é o iodeto de sec-butila. Tá? Então isso a gente vai ver mais à frente aí, mas já fica eles como radicais, tudo bem? Um dos radicais mais famosos que a gente vai ver, daí a gente entra em polímeros, é esses caras aqui, ó. Então eu posso pegar o vinil aqui e completar todos eles com o flúor. Esse flúor aqui, ó. Aonde eu tinha hidrogênio, eu completo com, ou eu faço uma reação de substituição com o flúor. E daí ele vai ficar como o tetrafluoreteno, que é o nosso teflon. É uma das substâncias mais resistentes em química que a gente tem, tá? Ele é totalmente inerte aí, só para vocês terem uma aplicação. Pensando nisso, a gente já entra em polímeros, né? O que são os polímeros, né? Ó, então aqui veja esses exemplos de matérias fabricadas a partir do polipropileno. Então eu tenho o propileno. O que é o propileno? São 3 carbonos e lá dentro dessa cadeia carbônica eu tenho uma ligação dupla. Então, ó, a matéria-prima para produzir o polipropileno é o propileno. Escreva a fórmula estrutural e o nome oficial do propileno, sabendo que ele é obtido pela união de grupos orgânicos metil e vinila. Então, vamos desenhar um metil? Olha só. Então, a gente vai sintetizar aqui, ó, o polipropileno. E aí ele fala que o polipropileno é sintetizado a partir do metil e do vinil. Então vamos desenhar o metil aqui, ó. Ó o metil. Olha aqui a valência aqui, ó. O metil é um CH3, não é um CH4. Se for CH4, eu estou falando que ele é um metano. Aí esse composto já existe, ele não vai reagir com ninguém, tá? Então o metil e agora eu coloco um vinil. Qual que é o vinil? Vinil é isso aqui, ó. C2, dupla ligação, C1 e a valência. Tudo bem? Então eu vou juntar esses 2 caras aqui, ó. Na hora que eu junto esses 2 caras, ele fica isso aqui, ó. Então ele fica esse cara aqui. Isso aqui é o polipropileno, tá? Na realidade, desculpa. Isso aqui é o propileno, né? 1, 2, 3, 3 prop. Ou a gente costuma dizer também, na nomenclatura IUPAC, que isso aqui é o propeno, tá? Não o propileno. Propileno é o nome comercial, tudo bem? Igual o eteno. Eteno é o nome IUPAC, para dupla ligação, onde eu tenho C2, H2, H4. Na hora que eu vou comercializar isso, ele não é conhecido mais como eteno, ele é conhecido como etileno. Tá? Mas essa é a configuração que vocês vão escrever aí. Então é um metil com um vinil. O vinil, na realidade, é o eteno, tá? O eteno faltando uma ligação dele. Aí, pessoal, a gente vai ver mais à frente aí como que ocorre realmente a polimerização, né? Então, olha só, eu tenho o eteno ou etileno. Etileno é nome comercial. Eteno é o nome IUPAC. Qual que é o eteno? Et, de 2 carbonos. Como eu tenho uma dupla ligação, eu tenho o final eno. Então é o eteno. É C2H4. C2H4 repetido inúmeras vezes,
eu vou fazer uma ligação. Essa ligação vai ficar entre o polietileno. Então, várias vezes o etileno. Várias vezes o etileno é o polietileno, que é esse plástico, o plástico que está aí do copinho, o plástico de caderno, o plástico do computador. Eu tenho outros. Quando eu tenho, olha só, ao invés de eu ter um hidrogênio, eu tenho um cloro. Lembra que a gente aprendeu a ligar o cloro já? O cloro é da família dos halogênios. Eu ligo esse cloro e faço a repetição N vezes, uma molécula só, eu tenho o cloreto de vinila. Não é o vinil isso aqui? Quando eu boto um cloreto, eu tenho o cloreto de vinila. Esse cloreto de vinila repetida várias vezes, eu tenho N vezes repetido, eu tenho policloreto de vinila, ó, policloreto de vinila, que é o PVC, que é o plástico do cano, aquele cano marrom que a gente costuma utilizar para fazer a hidráulica da casa, aquilo ali é o PVC. PVC é o policloreto de vinila, tá bom? Então, ó, a química orgânica trazendo a produção de compostos. Vamos ver mais um exercício aí. Esse exercício, pessoal, ele é da apostila de vocês, mas ele está lá na região do Enem, lá. Acho que é preparação para o Enem, alguma coisa assim. Eu acho que eu não trouxe a página aqui. Vamos ver depois se eu tenho a página. Mas ele está lá nessa seção, então vocês podem buscar lá e ver esse exercício como que resolve. Olha só o que ele fala aqui, ó. Motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotados taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea. Então, altas compressões é quando o cara não passa rapidamente, né, para um estado de líquido para o gás. Então, é que não sofra ignição espontânea. Combustível com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações. Então vamos ver isso aqui, ó. Maior índice de resistência à compressão é o que eu chamo de octanagem, tá? É um termo usado para combustível. Essa octanagem está associada a compostos de cadeias menores, então cadeias pequenininhas. E também com maior número de ramificações. Então, olha só, cadeias pequenininhas, mas com bastante ramificações. E, além disso, ramificações afastadas. Pô, como que eu vou ter uma cadeia menor, ramificações, e essas ramificações têm que estar mais afastadas da extremidade, ou seja, juntas. Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero do octano mais resistente à compressão. Então, o que tem essa característica de ser cadeia pequena, ter ramificações e essas ramificações ser mais juntas, ou seja, afastadas da extremidade, eu chamo de octanagem 100%. Aí ele fala o seguinte, conta toda essa historinha para dizer, com base nessas informações no texto, qual dos isômeros, a gente vai ver isômeros é iso e meros é parte, né? Ou a massa, ou seja, esses caras aqui têm a mesma massa molecular. Se eu contar o número de carbonos e hidrogênio, ele vai dar o mesmo, só que ele tem formações estruturais diferentes, tá? Então, vamos analisar um por um. Vamos fazer a estrutura do N-octano. O que é o N-octano? É o normal, octano normal, tá? Olha só, N-octano, tá aqui, ó. Ou octano. Como que eu desenho o octano? 8 carbonos ligados sequencialmente. Vamos desenhar o 2,4 dimetilhexano? Então, vou fazer como que eu faço isso? Desenho a cadeia de hexano, numero ela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 6, e no carbono 2 eu coloco um metil, e no carbono 4 eu coloco outro metil. Tá aqui, ó. Desenhei ela, no carbono 2 eu coloco um metil, e no carbono 4 eu coloco outro metil. Vamos desenhar o 2-metil-heptano, coloco 7 carbonos ligados e no carbono 2 eu coloco um metil. 7 carbonos ligados e no carbono 2 eu coloco um metil. Perceba que eu estou desenhando a cadeia, então eu começo numerado aqui. Esse carbono é o 2 e eu coloco a ligação. Vamos fazer a ligação do 2,5 dimetilhexano.
coloco 6 carbonos ligados na sequência, numero essa cadeia e digo que no 2 tem um metil e no 5 eu tenho outro metil. No 2 eu tenho metil e no 5 eu tenho outro metil. Vou fazer esse aqui, ó, o 2,2,4 trimetilpentano. Desenho 5 carbonos na sequência. No 2 eu coloco metil para cima, no 2 eu coloco metil para baixo. No 4 eu coloco um metil para cima, para baixo, tanto faz. Então, ó, desenho 5 carbonos e no 2 um para cima, no 2 um para baixo e no 4 um carbono, tanto faz, poderia ser para cima ou para baixo. Perceba que o número de carbonos e hidrogênio, vocês podem contar depois, é igual para todos eles. O que muda é a estrutura. A gente chama esses caras aqui de isômeros. Tem a mesma massa molecular, mas difere na estrutura como estão alocados os carbonos. Então, cadeias pequenas com ramificações, e essas ramificações afastadas do centro têm maior octanagem. Então, qual que tem maior octanagem? Esse cara aqui, ó. Esse cara, cadeia pequena? Não, ó. A menor cadeia aqui é o pentano, tá? Esse cara é um hexano. Esse cara é um heptano. Não pode ter cadeias pequenas. Esse cara aqui também, pessoal, é chamado de isooctano, porque ele parece ser um iso, ó, só que tem uma diferença. Aqui tem um carbono e aqui tem um hidrogênio. Então, vocês vão encontrar muito a figura dele dessa maneira aqui. Aí ele é também chamado de isooctano. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Olha quanta informação bacana. Olha esse exercício aqui. Opa, apareceu o nome dele aqui já, mas tudo bem. Esse exercício aqui, ó, só tá aqui, tá? Não tem na apostila de vocês. Ele fala assim, ó, analisa a estrutura seguinte e considera as regras para a nomenclatura IUPAC. Assinale a opção que indica a cadeias laterais ligadas, respectivamente, nos carbonos de número 4 e 5 da cadeia hidrocarboneto principal. Então, olha só, eu não tenho insaturações aqui. Então, se eu não tenho insaturações, a minha maior cadeia é a minha cadeia principal é a maior sequência de carbonos. Então eu vou ter que contar, pessoal. Eu posso começar daqui e terminar aqui para ver se é a maior. Eu posso começar aqui e terminar aqui para ver se é maior. Eu posso começar aqui e terminar aqui para ver se essa é maior. E daí o que fica fora são radicais. É uma brincadeirinha. Eu vou contando. Se eu tenho uma insaturação, ou seja, uma dupla ou uma tripla ligação, eu tenho que passar por elas. A minha cadeia principal passa por elas. Nesse caso aqui não tem. O que eu achei aqui? Essa aqui é a maior, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, 9 carbonos sequenciais. O que ficou fora, eu vou chamar de radical, tá? Olha só. Olha lá, eu tô desenhando, ó. Ó, radical, radical, tá? Depois, é a sequência. Então, achei a cadeia principal, identifiquei os radicais, eu vou dar o nome para esses radicais. Metil, 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 propil. 1, 2, 3. E esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse cara é um butil. Agora, qual dos butil? Ele tem 4 irmãos gêmeos lá, né? 4 irmãos, né? Qual que é esse, ó? Um carbono e esse carbono ligado na ponta. Então, é como se fosse um aviãozinho, ó. Esse aviãozinho é o isobutil, tá? Então, pronto. Agora, por onde que eu começo a contar a cadeia? Agora, eu já identifiquei os radicais, já dei o nome para esses caras. Aonde que eu começo a contar? Daqui ou daqui? Aonde aparece primeiro os radicais? 1, 2, 3. Aparece aqui no 3. 1, 2, 3, 4. Aparece no 4. Então, eu dou preferência para cá. Então, esse vai dar o meu... Esse vai ser o meu 1. E depois, esse vai ser o meu 9, tá? Só que eu tenho na sequência. Eu tenho 4, 5 e eu numero aí. Por que eu coloquei o 4 e 5? Porque ele pergunta aqui. Quais são os radicais da cadeia 4 e 5? Então, o 4... Essa era a pergunta, né? Não era para dar um nome, né? O nome a gente colocou aqui extra. Então, o nome desse, a posição desse cara é no 4 eu tenho um propil e no 5 eu tenho um isobutil. Então, essa aqui seria a resposta, ó. Mas e o nome dele?
Vamos colocar o nome? O nome é o 5-iso. Por que eu coloquei o iso na frente? Porque o I aqui não é o P. O I é o único que leva na consideração a sequência alfabética, tá? Então, o I eu considero. Então, aqui vem primeiro o I. O isopropil, esse aqui é o nome, isopropil. O I. Depois, no 5, né? 3,3,6 trimetil. Aqui eu considero o M, metil. Tá? Então eu tenho 3 metil, trimetil, 4 propil. Aí vem o P, ó, 4 propil. 4 propil. Nonano, tá? Tudo bem? Facinho, né? Então essa é a resposta. Pessoal, vamos ver esse aqui, ó. Olha só, uma cadeia simples, tá? Qual que é a maior sequência de carbonos? Eu vou pegar a maior cadeia, vou pegar os radicais, essa é a sequência. Eu vou nomear os radicais, eu vou numerar a cadeia, eu vou nomear essa cadeia. Então, primeiro, maior sequência de carbonos. Maior sequência de carbonos. Aqui, pessoal, se você quisesse descer aqui ou subir aqui, tanto faz, não vai mudar nada, tá? Porque é a maior sequência de carbono. Se eu subo para cá, eu vou ficar com esses caras radicais, tá? Se eu venho aqui, eu vou ficar com esses caras radicais do mesmo jeito, tudo bem? Então, o que, ó, maior sequência de carbonos, não pode esquecer isso. Maior sequência de carbonos. Tem saturação? Não. Depois a gente vai ver que se eu tenho um grupo funcional OH, ácido, aldeído, eu tenho que passar por eles. Mas a gente precisa aprender primeiro o básico aqui, que é as cadeias normais. O que ficou fora? Eu vou identificar os radicais. Radical, radical, radical. Tá? Ficou fora. Tá fora da cadeia. Eu vou nomear os radicais. Metil, metil. E esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse cara é um butil. Mas olha aqui. 1, 2. Esse carbono que está ligado aqui, ele está fazendo duas ligações. Então ele vai ser um butil. Mas que espécie de butil? Vai ser um sec-butil. Duas ligações. Sec-butil. E agora, vou numerar a cadeia. Por onde que eu começo? Daqui ou daqui? Aonde aparece primeiro os radicais? É óbvio que é por aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, numerei a cadeia, agora é só dar um nome. É só fazer a leitura do que você escreveu aqui. Eu tenho radicais sec e eu tenho radicais metil. Olha, esse sec aqui, ó, não influencia. Então, eu considero o B. Então, é o B primeiro. Vamos ver mais um exercício aqui, ó. Um dos parâmetros utilizados para avaliar a qualidade da gasolina é o índice de octano, ou a octanagem que a gente viu lá. Esse índice é estabelecido com base em uma escala arbitrária, em que o composto 1 é atribuído o valor 0 e o composto 2 é o valor 100, ou seja, de 100 octanagem. Aí ele pede o seguinte: os nomes sistemáticos dos compostos 1 e 2 são... Ele quer saber o nome desses dois caras aqui. Então vamos ver desse primeiro. Achei a cadeia principal. Ó, não pode confundir o H com carbono, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui. O que ficou fora? Pô, não tem nada fora aqui. O que tá fora é o hidrogênio. Então não tem radicais. Então esse cara aqui é um heptano, tá? Então heptano. E aqui? Vou fazer a mesma coisa, vou achar a cadeia principal. Tanto faz eu vim daqui como vim daqui. Eu vou na sequência, tá? A hora que eu vou esse na sequência, o que ficou fora é radicais. Metil, metil, metil. Então, trimetil aqui. Esse cara aqui, ó. 2,2, 4 trimetil pentano. Então, 2,2, 4. E por que eu comecei desse lado aqui? Ó? Por que é 2,2? Aqui eu tenho 1, 2, vai aparecer um metil. Aqui eu tenho 1, 2, vai aparecer um metil. Só que aqui aparece duas vezes o metil. Então, se ele aparece duas vezes, eu dou preferência para essa posição. Por isso que eu começo por aqui e não por aqui. Se eu começasse por aqui, ficaria 1, 2, 2 metil, 3, 4, 4,4 trimetil. Perceba que eu mudo o nome. Ficaria 2,4,4 trimetil. E aí tá errado. Eu tenho que sempre deixar os menores números possíveis aqui. Vamos ver esse outro aqui, ó. Esse outro eu preciso passar aqui, ó,
a cadeia precisa passar aqui. Então, ela vai passar aqui. Agora, para onde que ela vai? Se ela vai descer para cá, ou ela vai seguir reto, ou ela vai descer para cá, eu não sei, tá? Eu preciso contar. Agora, que ela vai passar aqui, sim. A maior sequência é essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Será que poderia ser essa aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que daí ficaria com radicais diferentes. Lembra? Ó, isso aqui ficaria um radical só. Isso aqui não tem denominação para radical. Então, por isso que eu vou escolher essa cadeia aqui. Daí, o que ficou fora? Radical, metil, metil, metil. E aí, 1, 2, 3, 4. O butil. Esse butil linear, N-butil. Aí, nomeia o radical. Da onde que eu começo a contar aqui a cadeia? Dessa posição ou dessa posição? Mais próxima à insaturação. Perceba que se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, o radical vai aparecer no 3. 1, 2, 3, o radical vai aparecer no 3, mas eu tenho a insaturação, tá? A insaturação prevalece sobre a posição dos radicais. Então é daqui, 1, 2 e vai até o 8. Aí é só dar o nome para esse cara. 4 butil, o B vem primeiro, 3,5,6 trimetil, né, que são 3 metil, oc 2-eno, poderia ser também, mesma coisa, papapá, mais 2 octeno. Esse 2 indica a posição da insaturação. E para finalizar aqui, pessoal, olha só, com o composto, com relação ao composto abaixo, os nomes dos radicais ligados ao carbono terciário. Vamos recapitular isso? O que é carbono primário, secundário e terciário e o carbono quaternário? Porque esse exercício aqui é diferente. Olha, ele está só pedindo os radicais. É interessante esse exercício aqui. Ó, carbono primário são os das pontas. Por quê? Só faz uma ligação. Primário, 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 primário. É o carbono das pontas, porque só faz uma ligação com o carbono. Carbono secundário, ou seja, o que faz duas ligações com o carbono. Secundário, secundário, secundário. Tudo bem? Secundário, ó, fazendo duas ligações. E o carbono terciário, o que faz 3 ligações. Mas antes disso, vamos ver o carbono quaternário, que faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Carbonos quaternário, esse aqui, ó. Tá? E agora, sobrou esse cara aqui. Esse é o terciário. 1, 2, 3. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, com relação ao composto abaixo, os nomes dos radicais ligados a esse cara aqui, ó. Então, a gente limpa tudo isso aqui e faz o seguinte, quem que é esse cara ligado? Quem que é esse cara ligado? E quem que é esse cara ligado aqui, tá? A partir desse momento que eu identifico, eu posso dar o nome. Esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, ligado direto aqui, ó, cadeia linear, é o propil. Então, 1, 2, 3. E esse cara aqui? Etil. E esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, butil. O que que ele é? Ele é um cerc-butil, isobutil. Qual que ele é? Qual que é a posição que ele está? Perceba, 1, 2, 3. Esse carbono está fazendo 3 ligações. Então, ele só pode ser um terc-butil, tá? Porque tem 3 ligações. Agora, fica fácil achar a resposta, né? Então, essa resposta aqui não era alternativas, acho que era para somar ou indicar um número. Ele diz que é esse aqui, ó, etil, propil e um terc-butil. Perceba aqui que ele confunde, ó. Ele confunde o sec-butil, ele põe o isobutil. Essa é a diferença que vocês estão construindo para analisar o exercício depois. Pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês.